Vocês não sabem a honra que a gente tem de ser chamado aqui na frente, né? A responsabilidade que o pastor transfere para as pessoas que ocupam aqui o púlpito. E comigo não é diferente. Fui pego meio no contrapé, mas, como diz o pastor, a gente sempre tem que ter uma palavra, né? Veja bem, eu não tenho por hábito de pregar, embora eu seja obreiro oficial, mas eu não prego. Mas não vou fugir da minha responsabilidade. Vou falar uma palavra de fé, mas de muita fé. Eu tenho assim uma certa admiração por Ana. Todos nós conhecemos quem foi Ana, 1 Samuel. E essa mulher, embora todos dissessem que ela não podia ter filhos, ela passou a vida inteira dela acreditando que poderia. E todos os anos eles, por costume, saíam de seus lugares e iam para outra cidade fazer as suas orações. E ela sempre fez oração a Deus pedindo que tivesse um filho, embora ninguém tivesse a certeza que isso iria acontecer. Mas ela sim. E naquele dia, ela sentou próximo de um chamado na época, acho que era poço, né? E ela começou a bradar a Deus, a falar alto, a gritar, sempre com muito respeito, solicitando que ela tivesse a oportunidade de ter um filho, porque todo ano era obrigação de ir nesse lugar para orar, e ela estava orando já no desespero. Aí chegou ao seu lado uma pessoa e disse a ela: não se desespere, porque você vai ter um filho. Ela falou: mas como você pode dizer isso? Ele falou: não, eu tenho certeza disso. Vocês me perdoem a falta de continuação. A continuidade está certa, mas o nome do sacerdote era Eli, certo? Então Eli falou para ela que acreditasse que ela ia ter um filho. Então ela ficou alegre e tal e voltou. Mas o esposo dela também tinha outra pessoa que tinha filhos com ela. Então ela tinha esse peso no coração de não poder dar um filho ao seu marido. Mas, como é promessa de Deus, se cumpriu essa promessa. Ela teve o filho, por quê? Primeiro, porque Deus permitiu. Mas segundo, pela fé de Ana, como nós todos aqui devemos ter a nossa fé, não é verdade? Seja a que ponto seja, né? Alguns pelo fato de ser, nesse caso de Ana, de ter filhos, outro por um trabalho, outro para um filho, outro por uma saúde, por uma tristeza, o outro tem parente hospitalizado, conforto na morte, que nem essa irmã que deve ter falecido. Então, todos esses nós temos que ter fé. Fé em quem? Nele, no nosso Pai. É Ele que nos conduz e Ele que nos guia os nossos caminhos. Então, veja, eu não vou falar tudo sobre ela, porque eu tenho assim um pouco de conhecimento dessa palavra. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui para todos os irmãos da igreja, aos irmãos que estão nos assistindo, que Deus tem o seu propósito na vida de cada um de nós. Por isso, não deixem de acreditar. Tem pessoas que desistem dessa fé e se desviam, vão para outros caminhos, até caminhos mais fáceis de se realizar, porém são caminhos tortuosos.
eu aprendi o seguinte, que existem 2 caminhos para chegar a Deus. 2. Um largo, imensamente largo, e o outro muito estreitozinho. Qual dos 2 a gente tem que trilhar para chegar a Deus? No caminho mais estreito. É aquele que nos conduz com, talvez, dificuldade, com perseverança, com amor, mas a gente chega lá. Agora, aqueles que querem um caminho largo, vai ter tudo na vida muito fácil. Porém, talvez o destino deles não seja o mesmo que o nosso. Eu digo o nosso porque eu tento, né? Como a gente não pode ser 100%, falar eu faço 100%, porque acho que não existe 100%. Mas a gente tenta ser 100%, andar nos caminhos de Deus. Pastor, é o que eu poderia falar hoje, tá? Obrigado.